após algum período se sentindo meio estranha quanto à sua saúde mental, Patricia Meehan, no dia 20 de abril de 1989, durante a noite, acaba sofrendo um acidente. E após isso, como se isso já não fosse estranho o suficiente, ela acaba simplesmente desaparecendo durante a noite. Em um caso que até os dias de hoje permanece sem respostas claras. Patricia Bernadette Meehan, filha de Dolly e Thomas Meehan, nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 1º de novembro de 1951. Patty, como sua família a chamava, estudou desenvolvimento infantil em uma faculdade em Oklahoma. Por gostar muito de crianças, ela escolheu desenvolvimento infantil como área de formação. Patricia era uma mulher branca que tinha cabelos loiros, olhos verdes acinzentados. Ela tinha um leve sotaque oriental e falava bem baixo. Patricia gostava muito de cavalos, tanto que em 1985, Patricia abandonou a faculdade e o seu trabalho e se mudou para Bozeman, em Montana, para morar em um rancho. O motivo disso foi tanto a sua grande paixão por animais e também porque ela gostava de grandes mudanças em sua vida. Patricia até estava trabalhando como ajudante do dono no rancho dele. Inclusive, ela fazia trabalhos pequenos para o dono do lugar onde ela morava para ter uma renda extra no fim do mês. Segundo as pessoas mais próximas dela, nesse momento de sua vida, Patricia parecia feliz com seu estilo de vida. Alguns dias antes dos eventos acontecerem, Patricia se sentia angustiada, então ela decidiu marcar uma consulta em um psicólogo. O que aconteceria na manhã do dia 21 de abril de 1989. Ela também havia perguntado a seus pais se ela não poderia voltar a morar com eles por um tempo. Eles disseram que sim, mas somente depois de ela ir ao psicólogo. Então, Patricia disse que ligaria para eles novamente depois, para conseguirem discutir mais sobre aquilo. Eles contaram que ela parecia bem e que nada parecia muito errado nessa ligação. Também, as pessoas mais próximas a ela relataram que Patricia não parecia como ela mesma durante o mês de abril. Ela estava com um comportamento que eles descreveram como estranho. Ela também parecia estar mais agitada e um pouco perdida. Ela mesma percebeu essas coisas estranhas e foi por conta disso que ela marcou a consulta. No dia 19 de abril, o, entre aspas, proprietário do lugar onde Patricia morava, contou que a encontrou e eles acabaram conversando por um momento. Ele relatou que ela parecia um pouco mais agitada do que o normal. Também, a própria mãe dela notou que Patricia parecia um pouco mais deprimida, quieta e distante deles. É então que chegamos na noite do dia 20 de abril de 1989. Durante a noite, uma mulher chamada Peggy Bueller, juntamente com seu pai, estavam dirigindo pela estrada oeste na Montana Highway 200, próximos da cidade de Circle, ainda no estado de Montana. O destino deles era Great Falls, outra cidade do estado, para visitarem a irmã dela. Logo atrás deles, havia o carro de uma despachante policial que estava em folga, a Carol Hates. É então que, por volta das 8h15, Peggy nota um carro dirigindo do lado errado da estrada, na pista leste, e vindo em direção a se chocar contra eles. Peggy rapidamente consegue sair da estrada e, consequentemente, não ser atingida pelo carro. Porém, a policial Carol foi quem sofreu as consequências disso. Após o incidente, uma mulher loira saiu dos restantes e caminhou em direção a Carol, que não se machucou mesmo com o acidente. A mulher loira olhou atordoada e confusa para ela por alguns segundos. Carol posteriormente descreveu que ela nunca mais se esqueceria daquilo, e que parecia que a mulher estava olhando através dela. Então, ela foi em direção a uma cerca e pulou para o outro lado da estrada. Peggy relatou que também viu a mulher loira subir a cerca e ficar imóvel por algum tempo. Em um momento, ela voltou a olhar para o acidente até que ela simplesmente foi embora. Assim então, desaparecendo na escuridão do campo ao lado da estrada. Mesmo vendo essa situação estranha, Peggy, o mais rápido que pôde, dirigiu em direção ao telefone público, para então chamar a polícia. Quando chegaram ao local do acidente, resgataram Carol e começaram a investigar o local. Tanto o campo ao lado da estrada, tanto o carro dela. Pouco mais de meia hora depois, verificando os números da placa, descobriram que Patricia Meehan era dona de tal. E após a busca rápida feita no campo, eles não encontraram aquela mulher.
Da última vez em que foi vista, Patricia estava usando calças jeans, um casaco marrom, estava de tênis e com uma bolsa de couro. Iniciando as investigações, quase que imediato após o incidente, policiais, após investigar um pouco o local, conseguiram encontrar um rastro de pegadas no campo onde ela foi vista pela última vez. Isso um pouco depois de 2 quilômetros de distância do local do incidente. Porém, por volta das 3 horas da manhã, eles chegaram em uma barreira, já que esse rastro, em algum momento, simplesmente desaparecia. Por conta do horário, mas principalmente porque estava de madrugada, eles decidiram adiar momentaneamente as buscas para o dia seguinte. Acreditam que essas pegadas de tênis talvez possam ser de Patricia. Quando a família de Patricia ficou sabendo do que tinha acontecido, o que também não foi em tanto tempo depois do que aconteceu, o mais rápido que eles conseguiam, eles chegaram em Montana. Eles participaram de buscas com voluntários e investigaram áreas como montanhas e terrenos próximos do local do incidente. Inclusive, a família dela até contratou e fizeram uma busca aérea com um helicóptero. Algumas minas de carvão, que também haviam nas proximidades, também foram checadas, mas não conseguiram localizar o paradeiro de Patricia. Essas buscas também envolveram a patrulha rodoviária de Montana, o departamento de polícia de Circle e as equipes das ambulâncias. Os grupos também tiveram a ajuda de fazendeiros locais que conheciam bem aquela área. Mas eles não conseguiram chegar muito longe. Quando questionado pela polícia, o, entre aspas, proprietário do lugar onde Patricia morava, ele contou sobre a conversa que teve com ela na manhã do dia 20. Patricia havia contado que iria viajar por alguns dias, mas não disse exatamente para onde. Porém, ela disse que havia um compromisso na manhã seguinte. O, entre aspas, proprietário disse que achou estranho o fato da viagem ser muito bem cronometrada. Ele não questionou nada e Patricia saiu em seu carro em direção à estrada. No momento em que o acidente aconteceu, Patricia estava cerca de 600 quilômetros de distância de onde ela havia partido. Nem a polícia, nem a família Meehan souberam dizer o porquê de ela estar naquela estrada especificamente e indo naquela direção. As autoridades inicialmente pensaram que ela teria se escondido em algum lugar, especificamente em um caminhão de feno que estava no campo, após o acidente, ou teria pego carona com alguém na estrada, mesmo que não houvesse nenhum tipo de indício que mostrasse tal coisa. Em algum momento, já na casa de Patricia, a família dela acabou encontrando uma câmera e que nela havia um rolo de filmes que não havia sido revelado. Uma vez que isso aconteceu, eles descobriram uma foto de Patricia mostrando o quão não bem ela estava naquela época. O que acaba trazendo um certo destaque ao caso de Patricia é que, depois de seu desaparecimento, ao longo dos anos, somaram-se mais de 5.000 relatos de pessoas que alegam ter visto Patricia Meehan, ou pelo menos, alguém que se parecia muito com ela. Grande parte dos relatos tem uma certa semelhança. A mulher ou sempre pedia caronas para motoristas de caminhões, ou estava em algum restaurante ou lanchonete pedindo alguma coisa para as garçonetes. Inclusive, elas contavam que aquela mulher parecia estar muito nervosa, tinha muita pressa e parecia atordoada. Por exemplo, em maio de 1989, um policial relatou ter visto uma mulher muito parecida com Patricia sentada em um restaurante bebendo água. Ela ficou mais de 5 horas no lugar até o encerramento do expediente. Então, quando saiu, ela foi em direção a outro restaurante que era 24 horas. Em um momento, o policial se aproximou dela e começou a fazer perguntas. A mulher simplesmente recusava a dizer seu nome, mas ela disse que era do Colorado. Porém, ela também disse que era de Israel, o que é bem confuso. No dia seguinte, mais 2 pessoas também relatam ter visto essa mulher. O primeiro conta que uma garçonete viu aquela mulher, muito parecida com Patricia, tomando café. Isso teria acontecido em Sioux Falls, em Dakota do Sul, por volta da manhã. Outro relato, também sendo de outra garçonete, só que esse foi na cidade ao lado, em Murdo, conta que aquela mulher estava com um homem, pelo que parecia, tinha por volta de seus 30 anos. A nível de curiosidade, a distância entre as 2 cidades são cerca de 3 horas de carro. Então, meio que seria plausível de ser a mesma mulher. Também, em maio, uma garçonete contou que conversou com, entre aspas, Patricia. Ela pediu e comeu o café da manhã às pressas, já que às 9 da manhã ela tinha que fazer compras. Outra garçonete também relatou ter encontrado, entre aspas, Patricia, que estava em uma mesa. Segundo ela, a, entre aspas, Patricia, parecia desorientada e ela falava sozinha.
Alguns dias depois, também foi relatado que ela estaria em um leilão de cavalos em Billings, no estado de Montana. Mais pro fim do mês, um motorista de caminhão contou que ele ofereceu carona a essa mulher que parecia Patricia, mas ela recusou. Outra motorista, que também ofereceu uma carona a ela, na qual, entre aspas, Patricia recusou. A mulher havia dito que ela estava procurando um telefone, já que seu carro havia quebrado na estrada. Ambos relatos aconteceram na Interestadual número 90, na parte rural de Washington. Uma semana, essa mesma pessoa estava na parada de caminhões, na Interestadual número 5, em Tacoma, em Washington, pedindo informações sobre como chegar em Aberdeen. Em junho de 1989, mais 25 pessoas também relataram ter visto tal mulher. Desses 25 relatos, somente 3 a polícia pôde confirmar. Também houve quem viu, entre aspas, Patricia, no noroeste do Pacífico, onde, assim como grande parte dos outros relatos, ou ela pedia carona para algum lugar, ou ela estava em algum restaurante ou lanchonete. Nessa ocasião, ela estava em uma parada de caminhões entre os estados de Montana e Seattle. É possível que Patricia estivesse querendo chegar em Seattle, já que a irmã dela morava lá, ou ela queria chegar em Spokane, local onde o ex-namorado dela, o Kurt Fletcher, morava. Em agosto de 1990, um ano após o desaparecimento de Patricia, uma mulher foi presa no estado de Washington, acusada de ser Patricia Meehan. No fim, que ela acabou sendo outra pessoa e não Patricia. Um oficial, chamado Steve, contou que achou que tinha visto a Patricia. A foto dessa mulher posteriormente acabou ficando famosa. Ela foi presa por Steve porque ela havia jogado um jornal no chão. No fim, tanto o ex-namorado de longa data de Patricia, o Kurt, tanto a família dela e teste de DNA confirmaram que não era Patricia, por mais que elas seriam muito parecidas. A mulher contou que era uma missionária e que havia parado em Washington a caminho de Seattle. Além desses, houveram mais relatos vindo de diversas partes dos Estados Unidos, desde fotos e vídeos de lugares como Washington, Dakota do Sul, Minnesota, Noroeste do Pacífico, como já mencionado, e por aí vai. Há quem diga que Patricia teria tido uma amnésia muito forte e estivesse pegando carona com motoristas de caminhões e assim viajando todo o país. Também é provável que ela esteja trabalhando em alguma fazenda, seja como ajudante em funções gerais ou, especificamente, cuidando de cavalos. E também quem acha, levando em consideração a forma como ela se sentia, após Patricia pular a cerca, em algum momento ela acabou tirando sua própria vida. Desde o dia em que desapareceu, nem as contas bancárias, nem a sua família receberam nenhum tipo de sinal de onde Patricia estaria ou sequer se ela estivesse viva. Ou seja, ela nunca os contactou. Em 1º de novembro de 1989, o programa Unsolved Mysteries incluiu este caso em parte de um de seus episódios, especificamente o 6º episódio da 2ª temporada. E o que aconteceu com Patricia Meehan em 20 de abril de 1989 permanece um mistério até os dias de hoje.